Fala, eu tenho que vencer toda a negligência. Então, é necessário um comprometimento profundo com a unção que Deus entregou para você. E vocês vão prosperar. Vocês vão prosperar. Quando nós diminuímos as intercessões, diminuímos a oração, nós perdemos o nosso lugar nas regiões espirituais. Nós perdemos a nossa autoridade. A nossa esfera de domínio nas regiões espirituais, regiões altas, está baseada em intercessões proféticas, intercessões e orações contínuas. Obediência a isso. Intercessores proféticos, entendam bem, há uma necessidade que essas pessoas se posicionem, porque elas sabem subir acima dos tronos e principados. O Senhor dá acesso a elas. Agora eu estou te falando de um grau um pouco mais elevado, ok? Eu posso chamar o intercessor de níveis. E esse, nós estamos falando daqueles que já aprendeu a entrar com anjos nas dimensões altas. Eles têm que entrar para dar decretos. Tem que entrar para ver o que Deus está falando, para entender a luta que está acontecendo, para alertar a igreja, para lutar e continuar colocando domínio e impondo autoridade contra os demônios. Interceder é impor. Interceder é executar. Interceder é imputar o poder de Deus contra as forças do inferno. A intercessão é o maior dom dentro da oração que Deus concedeu para que possamos fazer as causas divinas, as revelações dos oráculos de Deus e trazer o poder revelado de Deus. Quanto mais nós vemos, mais acesso à autoridade nós temos. Por que a intercessão profética é tão poderosa? Porque quando tu está vendo, tu já recebe direito legal de trazer a vontade de Deus com poder e mais fé. Aleluia. Fala, nós precisamos assumir nossa posição. Fala, minha identidade de filho de Deus, como um intercessor. Então nós temos que executar nossa liderança espiritual e determinação com muito fervor nas regiões espirituais. Fala, eu preciso guerrear, lutar. É lutando que você aprende a lutar, é lutando que você aprende a vencer. Amém? É batalhando que nós aprendemos a estabelecer um domínio. Se tudo que Deus me ensinou lá na comunidade, eu não tivesse aprendido as lições, eu não poderia ter vitória contra a bruxaria desse lugar. Nós não poderíamos ter vitória com o ministério neste lugar. Hoje, tudo que está sentado aqui dentro é por quê? Porque tudo isso são habilidades espirituais que Deus concede aos profetas, aos apóstolos, aos ministros, para serem intercessores proféticos, para entrar na causa da igreja, para aprender a ver diante do Senhor. Tem uma causa de uma família específica aqui da igreja, que Deus falou assim para mim assim, ó, eu não te dei a última palavra. Quando Deus falou isso para mim, não desligue no mundo espiritual eles, não desconecte, não arranque deles o acesso. Porque eu já estava arrancando o acesso que é a família do mundo espiritual. Eu estava cortando o acesso ao meu espírito. E o Senhor falou assim, não faça isso, espere a minha última palavra. Quando Deus falou para mim, Ele mudou minha oração. E eu comecei a orar em favor, então, para ajudar aquelas pessoas a vencer os demônios. Depois Deus me levou em espírito, de frente com o trono que luta contra a vida daquelas pessoas. E batalhou com muita força, mas muita força mesmo. Ele batalhava comigo lá fora, depois batalhava comigo aqui dentro. Aí foi passando os dias. Aí nessa madrugada, o que aconteceu? O Senhor me leva em espírito. E eu vejo a família aqui dentro. Pronto, já foi vencido. Agora é questão de dias. Entende? Então, essa é a função do profético na intercessão. É ouvir e obedecer. E interagir. Então eu comecei a interagir conforme Deus estava me levando, Ele me levou para a guerra. Aí eu lembro, não, olha só, antes dessa última, eu tive a última guerra, a terceira guerra contra aquele espírito. Eu fui levado e foi a hora que foi frente a frente, força a força. Aí apareceu pessoalmente para mim. Eu falei, agora algo foi vencido. Aí depois eu tive essa visão. Amém? Então, esses dias Deus me mostrou algo. Eu mandei um anúncio para o grupo de tabernáculo. Quem leu o anúncio que está no grupo geral? Eu falei para vocês, vigia, porque Deus já tinha mostrado. Dei uma visão para a pastora Alessandra de São Paulo. Revelou essa madrugada para a pastora Rosana, dormiu perto de mim lá no escritório comigo. E Deus levou ela lá para ver algo. E ela também era atacada por aqueles tronos, Beelzebul e outros demônios. Para nós tomarmos cuidado, porque do que eu estou carregando é muito sério isso. Desde a comunidade, foi revelado que seria sempre esse inimigo contra a minha vida. Então nós temos que tomar muito cuidado contra esse trono, que traz rebelião, rebeldia, resistência, confusão na cabeça das pessoas, ira, ódio, divisão, guerra. Então, tome cuidado
contra o espírito de rebelião na vida de vocês, para vocês não caírem. Não cair na graça, no engano do diabo. Amém? Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um em cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Então você conhece a história. Arão e Hur entrou junto na intercessão profética de guerra que Moisés estava, ajudaram ele e seguraram os seus braços. Você imagina o peso do braço que estava de Moisés, meu filho? Até o pôr do sol, ele ficar com a mão assim, ó. Esse é o intercessor profético, ó. Não pode abaixar a mão quando está na guerra. Quando você entra na dimensão de batalha espiritual, você tem a dimensão profética aberta, meu filho, tu vai ver guerra. Vocês vê guerra. O que você tem que fazer? Lute, não abaixe as mãos. Continue com as mãos rendidas ao Senhor. Cansa. Guerra espiritual cansa. Depois de uma grande guerra, Deus tem um cálice de renovo para você. Cansamos. Às vezes ficamos dias desgastados. Você imagina a dor do braço que Moisés também não sentiu. É um desgaste físico. Nós vamos se desgastar fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. O desgaste sempre virá. Na medida com o tempo que você aprender a ter mais habilidade para se recuperar mais rápido, mais acesso, mais velocidade de a comunhão com o Espírito Santo, você se recupera mais rápido. Deus vai aumentando a tua porção de unção, você se recupera mais rápido. Eu lembro que antes, quando eu guerreava muito tempo pelas igrejas, às vezes eu ficava enfermo 7 dias, cansado, com dores em todo o meu corpo. Eu fazia 3 dias de evento na igreja, ficava cansado, carregado. Hoje eu carrego fardos muito maiores espirituais e não fico cansado, porque eu me renovo rápido no meu Senhor. A rendição ao meu Senhor. Eu aprendi o caminho de receber isso, eu sei pedir agora eu entendo isso. Eu não fico mais enfermo nem com dores no corpo. Amém, amém? Então você vai ter que aprender também a cuidar da sua saúde, suplementação, você vai ter que aprender a ter uma boa alimentação, você vai ter que aprender a ter uma boa direção no espírito. Não queira entrar no profético, profetizar, expulsar demônio, ver o mundo espiritual, meu filho, se você continua comendo cachorro quente, hambúrguer, se lambuzando de doce, Nutella, avelã, rapaz, esquece esse negócio, você não olha, teu direito está sendo cortado, hein? A mulherada está online aí, ó, vou falar para vocês aí no Zoom, ó. Te dar uma vez para vocês, hein? Olha lá. Eu vou falar bem pertinho para vocês, ó. O diabo vai usar aquele bolo gostoso, aquele chocolate que tu vai se lambuzar. Aí ele quer esperar esse momento que tu vai ficar fraco, cheio de açúcar no sangue, vai começar a ter um monte de sonho perturbador para te perturbar. Vocês vão ter que escolher. Se você quer ser uma pessoa completa, você vai ter que vencer o chocolate, açúcar no teu sangue. É sério, apóstolo? É sério. Antes de Deus me transitar na dimensão de autoridade profética, Ele mudou minha alimentação. Ele vem mudando há anos, desde a comunidade. Acho que minha mãe estava comigo uma época, eu estava na Alemanha, que eu falei dentro do avião com o anjo me visitou moreno, como médico, eu me entregava uma maleta de legumes, falou, essa será a sua alimentação. E minha vida começou a mudar, e eu não tinha entendimento de nada dessas coisas. Eu simplesmente comecei a ser comedor de batata doce, legumes. E eu comecei a desejar essas coisas. Eu perdi total o desejo por açúcar, eu comecei a perder desejo por hambúrguer, por todas essas coisas. Já não era de comer isso. Já não gostava de ficar comendo da hora. Então, assim, eu arranquei completamente. E fui. E a revelação foi o quê? Aumentando. Quanto mais você é obediente à revelação que Deus está te dando, ela vai se abrindo. Que está obedecendo. Depois ele fala assim com você, ó, cara a cara. Não, eu não como mais isso aqui. Tu vai só uma pinceladinha que você come, daqui a pouco você vai orar. Você vai ver um dedo na sua cara. O que você está fazendo? Porque você tem que... Deus, ele começa assim a trabalhar no profético, na intercessão, que você é profética e no dom. Ele vai te dando demandas, ele vai te falando pouquinho em pouquinho. Vamos ver se você vai obedecer. Aí tu vai obedecendo, vai entendendo. Aquela mesma coisa, ele vai falar cada vez mais aberto com você, mais direto com você. Amém? Você vai sentir que Deus está cuidando de você, porque você começou a respeitar Ele. É assim que Deus vai trabalhando com a gente. Amém? Então vamos lá. Então já ficou o aviso para vocês aí. Você não tem mais desculpa do pecado de vocês, hein?